apresentar essa profissional maravilhosa que eu tive orgulho de conhecer ao longo da minha trajetória de terapeuta, a Simone Vega, uma profissional excelente que hoje, além de ser terapeuta, também é minha amiga. Eu tenho muito orgulho de compartilhar com ela todos os conhecimentos que nós estamos aí alcançando ao longo da nossa trajetória, e hoje eu a trouxe aqui para conversar um pouquinho sobre as questões relacionadas a professores. Simone, fala um pouquinho para a gente sobre você, seja muito bem-vinda. Agradecemos pela generosidade de você disponibilizar, né, uma sexta-feira à noite para estar aqui conosco, e muito obrigado. Imagina, um prazer pelo convite, Ocevaldo. Sempre uma pessoa, nossa, uma doação enorme, um coração maravilhoso, um amigo que a vida me trouxe, né? De longe, né, que não nos conhecemos pessoalmente, mas temos tido bastante contato e trabalhei com biologia durante aproximadamente a minha área profissional por 23 anos, né, tanto na área docente quanto na área de consultoria ambiental. E, posteriormente a isso, eu comecei os cursos como terapeuta, né? Então, eu fiz cursos de desenvolvimento humano, onde fomos colegas, fiz o curso de hipnose clínica, né? Inclusive com atendimento online. Mas hoje nós trazemos um assunto, Joseval, muito pertinente, eu acho, muito importante, no Dia do Professor. Né? Aos nossos mestres que nos ensinaram, porque todos nós tivemos professores. Né? E eu digo assim, todo o professor também é um aluno, né? Porque a gente passa estudando durante a nossa vida. Né? Um professor não é alguém que nasce pronto, que a gente começa, estuda e vai dar aula. Não, a gente continua estudando para ensinar nossos alunos, né? Seja ele no nível que for, né? E te passo a palavra para poder fazer os nossos questionamentos, para a gente conseguir dar seguimento a essa nossa troca de experiências, né? Não é? E para mim é muito gratificante hoje, né, ser terapeuta, sim, trabalhar com comportamento humano, mas ainda trazer comigo toda essa essência, né, da possibilidade de estar em constante aprendizado. Como você mesmo disse, o professor, ele não pode parar nunca, né? O professor, ele nunca sabe tudo, ele não está pronto. O professor, ele precisa se atualizar, né, constantemente. Do contrário, ele para no tempo, e hoje nós estamos vivendo aí a era da internet. Né? Eu lembrei de uma coisa importantíssima quando tu falasse. Quando eu terminei a minha primeira pós-graduação, que eu fiz em Direito Ambiental, eu fui para uma área um pouquinho diferente, e o meu mestrado foi em Geografia com ênfase em Meio Ambiente, eu trabalhei com gestão. Né? Eu criei um curso na época, isso foi, acho que você estou falando isso em 97, 98. Então, eu tinha criado cursos de extensão, porque não existia disciplina de legislação ambiental dentro do currículo, principalmente na biologia, só existiam alguns cursos do direito. E daí eu resolvi montar um curso, porque não tinha disciplina, eu disse, eu vou oferecer cursos para as universidades. E foi o que eu fiz. Então, eu viajei, inclusive, pelo Brasil, ministrando treinamentos de cursos. Foi uma experiência enorme, esse início de um processo ambiental no Brasil, que eu fiz parte, foi uma coisa fantástica. Né? Hoje a gente fala de direito ambiental, é uma coisa, nossa senhora, tive a oportunidade de ter professores que hoje são ministros, os melhores do país e do exterior. Nós viemos de políticas públicas de ensino com muitas mudanças desde os anos 70. Então eu e tu somos filhos de pós-ditadura, porque parecia assim que tu não poderia ter capacidade para outra coisa. Então, eu acho que isso é o fato negativo da formação docente numa época ditatorial, que era como se tu não tivesse opção. Isso é um lado negativo. Né? E, claro, a gente foi construindo, né, os desafios econômicos que vieram, a relação entre a dificuldade do público e do privado, que hoje ela é enorme, né, com as diferenças do ensino público e do privado. Claro, nós estamos falando aqui de forma geral, né? Nós não vamos poder aprofundar a região e tal. Nós falamos um país, é um país continental, né, minha gente? Então, quem está nos assistindo está nos vendo de vários lugares do país. Pode ser que em determinada região vai ser melhor, outra pior, mas é uma área muito difícil ainda, a educação no Brasil. A gente acostumou que professor é missão. E aí eu fui procurar o que é a tal da missão. Eu disse, sabe essa tal da missão, que todo mundo diz a missão? Gente, eu acho uma coisa importante a gente salientar que missão não é trabalho voluntário. Né, José Paulo? Então, missão
é de todo o profissional, não é só de professor. Então, quer fazer um trabalho voluntário como docente? Ótimo, na área da saúde, na área que for, mas tenha em mente que vocês são remunerados e devem ser remunerados para a profissão que vocês escolheram. O que é uma profissão? É aquilo que a gente exerce com habilidade, né? Exerce com habilidade, escolhe, e é remunerado para que a nossa vida seja mantida a partir dos meios necessários ao seu provimento. Então, a profissão é aquilo que eu vou trabalhar, que eu vou exercer, eu vou receber para aquilo de forma justa. Claro que, se a gente for ampliar, né, Joseval, para a questão dos professores, entra no início que eu falei, dessa questão da desvalorização do professor. É engraçado você trazer essa reflexão, porque dentro da minha área em particular, né, da línguas, existe uma marginalização muito grande do professor de inglês, porque qualquer um é professor de inglês, né? Você vai lá para os Estados Unidos, né, passa um ano lá, você volta para o seu país falando idioma e o mercado absorve você como um profissional, né? Nada contra quem faz, mas assim, eu acho que a gente tem que colocar as coisas nos devidos lugares. Professor é aquele que vai lá e estuda, não que a universidade seja o único meio de você obter, né, as ferramentas necessárias. A gente sabe que está muito longe disso. Quando eu entrei na área de educação, a primeira coisa que eu pensei, falei, eu não quero ser um professor que não seja através da formação acadêmica, né? Então eu voltei para a universidade, fiz mais 4 anos de faculdade, fiz letras em inglês, né? E aí segui todo o meu percurso, fiz mestrado na área de linguística. Só que, assim, eu via ao longo de todo esse processo como que existia ali uma marginalização das pessoas aceitarem qualquer coisa para dar aula. E eu sempre briguei com todas as forças, sabe? Nesse sentido de falar, não, eu sou professor e eu estudei para isso. Hoje eu tenho bagagem necessária para ajudar um aluno a chegar a um determinado fim, né? Eu sei e tenho condição disso. Então, às vezes eu tenho o meu próprio curso de inglês. Desde 2016 eu trabalho com EAD, onde naquela época ainda não se tinha uma credibilidade, as pessoas falavam, não vai funcionar, as pessoas não vão querer estudar online porque precisam de interação, e eu bati o pé e falei, não, vai funcionar sim, porque o mercado necessita de também ter mais flexibilidade, né? Então eu gostaria de fazer a segunda pergunta para você. Como é que os professores estão lidando com a pandemia, Simone? Sim. Então me fala aí, qual é a sua percepção sobre essa questão dos professores vivenciando na pandemia? Então, eu vejo, Joseval, que o grande problema assim, da questão são vários, tá? Os desafios, né? A pandemia veio agravar questões de, principalmente, ansiedade, né? Aquela rotina diária desgastante, né? Que faz parte do processo. Mas a pandemia, eu peguei um dado em que 72% dos professores têm algum tipo de transtorno. Seja ansiedade, 72% agravou com a pandemia. O que identificaram menos, né? Ansiedade, estresse e depressão. Então, as doenças mentais, elas se acentuaram demais nesse período. E com essa sobrecarga, né, dos professores trabalhando em casa, que vão pensar na seguinte situação. Gente, quem está nos assistindo, né? A nossa casa não foi feita para a gente dar aula. Tá? Dar aula, uma coisa é tu dar aula para particular, trabalhar como tu faz, né, Joseval, que tu já estava nesse roteiro de online. Mas com a pandemia, os professores se viram obrigados primeiro, né, a usar plataformas que nunca tinham utilizado na vida. Dar aula online e, posteriormente, já estão dando aula física. Né? As escolas estão voltando no Brasil todo. Então, a sobrecarga de marido ou esposa em casa. Filhos, quando são pequenos, ainda pior, porque tu tem que atender eles e dar aula aqui. Então, né, tem que se virar nos 30. Preparar um espaço que muitas vezes a casa não tem. Tem que adequar uma cozinha. Hoje mesmo eu vi uma professora que arrumou o corredor da casa. Então, ela botou uma mesinha, né, o computador, e ficou ali no corredor, no meio do caminho da casa, para dar aula, para preparar as suas aulas. Então, vocês imaginem o desgaste, não
não só, gente, de concentração para tu trabalhar, porque o professor precisa de concentração para tu trabalhar, elaborar uma prova, programar sua aula, mas o desgaste físico e emocional que envolve todos da família. Estou falando só nessa circunstância. Agora imagine numa situação econômica. Eu acho que não é todo mundo que tem 4, 5 computadores dentro de uma casa. Um para cada filho, um para o marido trabalhar e outro para si. Não é a realidade que nós vivemos. Então, um computador que às vezes tu tem que dividir com a aula do filho, ou dos filhos, um computador para o marido, que vai estar trabalhando em casa, porque não estava mais no mercado de trabalho, ele estava confinado em casa. Então, tudo isso, essa sobrecarga desses professores, como é que eles estão lidando com isso? E aí eu deixo uma pergunta para quem está nos assistindo. Qual foi o apoio, se é que teve apoio, da esfera pública ou privada que você trabalha, para lidar com as suas angústias, com a sua ansiedade e com os transtornos mentais que começaram a aparecer no momento em que você, professor, está passando por isso? Eu deixo a pergunta aí no ar. Tá? Vocês tiveram apoio? Né? Porque quem mais sofreu foi realmente o pessoal da saúde e o pessoal da educação. Com esse baque social que nós tivemos. Né? Que a gente forma outras pessoas, independente da área que for. Independente, gente. De um gari ao doutor, ao ministro. A gente forma pessoas. Eu acredito nisso até hoje. Né? Por que nós não somos unidos? Né? Advogados, médicos e engenheiros, eles se unem. Eles têm poder, né? E está. Conselho, né? Tem conselho para isso. Professores não têm, exato. Mas eu acho que, às vezes eu me questiono, não é só conselho, eu acho que a trajetória... É a crença, né? Aquilo da crença que eu te falei, de trabalho voluntário, de que missão é tu te doar, mas tu não é o não merecimento. Entendeu? É tu acreditar que o professor não merece. A gente cria esses limites como pessoa. Né? E aí a gente constrói isso e vai passando. Não é verdade, gente. A gente tinha que ganhar como médico, a gente tinha que ganhar como um grande profissional, tinha que ter um mega de um salário, independente da região de onde você está. Então, isso nós não ficaríamos aqui discutindo, porque nós não vamos chegar a conclusão nenhuma, né? Porque não depende de nós, né, José Paulo? E fica esse questionamento eterno, né, em relação a Verdade. desafio dos professores. E com a pandemia tudo se agravou. Né? Sobre ele exerce uma pressão muito grande de 3 fatores, né? Nós temos os alunos, temos pais e temos a escola, né? E o professor está dentro desse meio. Então, imagina, normalmente já exigiria dele vamos dizer assim, uma capacidade de lidar com esse triângulo de forças a todo momento, né? A pressão do aluno, do professor, da escola e dos pais. Então, quando entra na pandemia, isso só tem a acumular com aquelas questões que o próprio professor já carrega, que são as suas questões pessoais, né? Lidar com a sua família, com filhos e esposo ou esposa, e com as suas próprias questões de jogar isso tudo no mesmo pote, né? Então foi exatamente isso que foi colocado para o professor. Né? As outras profissões tiveram que se adequar de toda a ordem, né? Trabalhando os ajustes necessários, e o professor, que já tinha um acúmulo muito grande de pressões, só triplicou. E por isso esse número que você trouxe, que é tão preocupante, de mais de 70% dos professores com algum tipo de distúrbio emocional, né? E eu tenho quase certeza de que, infelizmente, as escolas não estavam preparadas para isso, sequer para pensar que professor teria alguma dificuldade, porque na concepção das escolas, né, o professor ele é super-homem, é Mulher Maravilha, ele não está sujeito à depressão, né, não está sujeito à ansiedade, porque ele é professor. Resolve é aquilo tudo, que você falou. ele vai resolver tudo. Né, entra nessa questão que você mesmo mencionou da missão. Não, é sua missão, você tem que carregar o resto da sua vida, carrega caladinho, né, engole choro e atende às necessidades, né? Profissionais doentes nós tivemos aí e estamos ainda, né, com
com essa questão, porque isso é algo que vai refletir anos e anos. Esse professor não vai conseguir, mesmo voltando ao nosso estado novo normal, ele ainda vai estar com esses resquícios de todo esse trauma que ele carregou aí ao longo desse período, que ficamos mais quase 2 anos aí trancafiados dentro de casa, né? E ainda temos desafios, né, pela frente. Mas eu lembrei de uma coisa, Josefal, a questão da internet ainda, né? O acesso à internet. Porque não é só tu criar a plataforma e ter coisas maravilhosas, e se a pessoa não tem acesso? Porque a internet, no Brasil, em geral, é ruim. Né? Em geral, é ruim. Pessoas morando em zona rural, gente em quilombolas, né? Escola pública que é um professor para várias disciplinas e várias séries. Com que internet, meu povo? Como é que essa criatura vai formar pessoa? Imagina na região norte. Imagina. Né? Na região norte, com a dificuldade que tem, né? Barco. Vai pegar o barco para andar quilômetros. Né? A menina que andava a cavalo 8 quilômetros para chegar numa escola. Então, gente, nós estamos aqui ainda falando de uma situação confortável. Agora, imagine em umas situações gravíssimas, como é que nós vamos transformar um país de uma forma, de maneira com uma qualidade, sem que tudo seja implementado de uma maneira satisfatória, né? Um mínimo satisfatório para que tenham acesso. É complicado isso, muito difícil. O professor, ele se sente pressionado de todas as formas, sofre. Até para buscar o auxílio no momento que precisa, porque ele não tem tempo nem sequer de pensar na sua saúde. Não. Né? Então, assim, a gente sabe que hoje nós já temos vários profissionais, como nós estamos aqui trabalhando, né? Visando essa questão dos comportamentos, né? Das questões de toda a ordem de ansiedade, de angústia, de depressão. Mas a gente sabe que ainda existe um grande fator, que é a questão do bloqueio que as pessoas sentem de falar assim, não, se eu estou procurando, né, um tratamento, eu posso incutir na cabeça de quem está sabendo disso que eu estou mal, e isso não é bom, não é bem visto, né? Bem visto. Então, a terapia hoje é um grande paradigma na vida da sociedade, porque as pessoas ainda trazem aquela concepção de achar que precisou de terapia, está lá no CTI, já está morrendo, né? Sim, quando na verdade a gente tem que fazer um trabalho preventivo. Então hoje, se eu tenho um professor com uma sobrecarga de ansiedade, essa ansiedade ela é tratável, ela é curável, mas se esse processo de ansiedade ele tem um crescimento crônico e transforma-se em uma depressão, é muito mais difícil de curar, de tratar, né? Então, assim, é importante a gente deixar claro aqui para os nossos colegas, né, que estão nos assistindo, e todos aqueles aqui que são de outras áreas também, porque não é só professor, é essencial a busca para reconhecer essas questões que nos incomodam, que por vezes achamos que são simples, mas elas são simples hoje e podem se tornar algo muito mais grave lá na frente, né, trazendo muito, assim, sérios prejuízos para a sua vida. Né? Então, assim, eu acho que isso é algo que a gente tem que levar em consideração, né, Simone? Simone, falando sobre futuro, né, estamos aí agora no reinício, onde as escolas estão começando a voltar às suas aulas presenciais, né, dependendo de cada estado. E aí eu te pergunto, o que esperar desse novo normal? O que você vê? Qual é a sua percepção sobre esse novo normal? Eu acho que vamos ter problemas de algumas magnitudes que eu acho que ainda não foram mensuradas. Por exemplo, tá? Lembre-se que as crianças, aqui eu falo em crianças, mas crianças, jovens, até mesmo adultos, que também vivenciaram a pandemia e estavam presos e trancados em casa, também desenvolveram algum tipo de transtorno. Então, também aumentou a ansiedade entre crianças de uma forma generalizada. Né? As crianças sofreram, e crianças, inclusive, com depressão. Então, eu acho que terão, os professores, né, terão desafios com as crianças que estão retornando, mas não somente em questão de defasagem escolar. Vai ser uma defasagem emocional também. Por que eu digo isso? Situações vividas em casa, que antigamente ou não se percebia, tá? Vou aqui citar até casos mais graves, crianças abusadas, que se sabia de algum
de alguma forma, um ou outro aluno, e que esses problemas eles vão ser levados à escola no momento em que essas crianças ficaram muito tempo trancadas em casa. Então, assim como aumentou o índice de mulheres violentadas, né? Feminicídios aumentou. Então, crianças abusadas, crianças com maus tratos. Isso tudo vai se refletir, eu acredito que, consequentemente, na escola. E o desafio dos professores e da direção, eu falo professores porque o assunto hoje é professor, tá, gente? Mas assim, ó, vamos pegar coordenação e direção como um todo, a escola. Como que a escola vai lidar com os seus transtornos, a sua ansiedade ou seus problemas, ter que lidar com problemas de crianças ou de jovens que vão passar por situações graves, ou que passaram, ou que estão passando, né? Com relações que ocorrem, só que agora talvez elas apareçam de uma forma mais generalizada. Né? E como é que isso vai ser feito, né? Maus tratos e tal. Acredito eu que muitos professores durante a pandemia solicitaram quem podia aposentadoria. Acho que teve muita gente que pode ter saído do mercado de trabalho, e isso é um outro desafio. Quem vai ser colocado no lugar? Né? Concurso, contratações, de que forma isso vai ser feito. Mas eu acho que tem uma coisa boa nisso, Joseval. Acho que tem uma coisa interessante, que foi a proximidade e a possibilidade que os professores tiveram de um contato maior com as famílias. Então, situações que não se sabia e que se percebe em reuniões de pais, né? As dificuldades que os pais encontraram, porque nem todo pai é professor, né, gente? Então, a dificuldade que os pais lidaram em ensinar essas crianças em casa, eu acho assim louvável, porque tanto a escola quanto os pais que foram comprometidos com os filhos, foi um desafio. Então, eu acho que positivamente os professores participaram mais da vida dos seus alunos e das famílias. Então, isso eu acho que foi uma aproximação humana que teve um ganho enorme. A gente está falando do país, mas provavelmente no mundo, porque todo mundo teve que se adequar nesse novo normal, né, que é a palavra que a gente utiliza, mas acho que teve muitos ganhos. Acho que não foram somente perdas. Mas eu acho que as perdas, esses desafios pontuais e graves, acho que os professores vão precisar de um suporte que muitas vezes eles, de repente, não têm do SUS, porque o SUS não vai conseguir atender toda essa demanda de professores, né, com os seus problemas para serem tratados, e também não vão conseguir tratar as suas crianças. Então, acho que tem que ter um olhar mais terapêutico, mais sistêmico, em relação ao 2022. Né? Nós estamos aqui, talvez as pessoas vejam a nossa live daqui a um ano, 2 anos, nós estamos falando hoje, gente, de 2021, outubro de 2021, dia do professor. Então, se alguém nos assistir daqui a uns anos, como será, né? Também gostaria de saber. De repente, daqui a uns anos a gente se encontra de novo para fazer outra live, né? Como é que os professores lidaram com essas dificuldades e esses desafios deles e do outro? E o outro é quem? É aquele que eu tenho que acolher. Então, como é que eu me acolho se eu não consigo me tratar e me acolher? Eu tenho que ir no aquele mais ou menos, né? E fazer uma relação assistencial ao meu aluno, que está chegando cheio de problemas. Então, daí... É aquela velha história, né, Simone? Como tratar alguém se você não consegue nem tratar a si próprio? Como que esse professor ele vai lidar com essas questões se ele ainda tem questões a serem tratadas, né? Exato. Nós temos uma grande incoerência. A escola não educa. A educação parte da família, né? A escola instrui. É bem diferente. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, nesse período de pandemia, eu acredito que os pais começaram a ter essa noção desse papel deles, de educação. A educação tem que partir da família, né? Os filhos precisam ser educados pelos seus pais e não pelos professores, né? Então, eu acho que esse foi um ganho que a escola, que o professor teve de entender que agora eu acredito que os pais vão ter um pouco mais de valorização por esse profissional. Porque tivemos que conviver horas e horas, né, meses e meses, juntamente com essa família que até então estava desvinculada, né, cada um no seu canto, né, não existia mais aqueles momentos
de sentar numa mesa para jantar efetivamente, não. Cada um pega o seu prato, pega o seu celular, vai para o seu quarto e não tem mais interação. Então, acho que a pandemia ela trouxe também essa necessidade desse conhecimento da própria família, né? Aham. A escola é pressionada pelos pais e a escola acaba pressionando os professores, né? É natural isso. Uhum. Mas eu trago uma outra questão, um outro problema, que é a questão da inclusão. Como as escolas estão preparadas para incluir este aluno que necessita de atendimento especial? Minha mãe, ela trabalhou com educação especial durante 25 anos. E eu lembro que a gente ia para o colégio junto, com necessidades especiais. Claro, a minha mãe tinha formação, pegava as crianças no colo, botava para brincar, era assim, um atendimento totalmente direcionado para eles. Mas eu fico me questionando hoje as escolas que têm essa questão da inclusão. Será que elas têm esse atendimento, um atendimento especial? Porque nem todos os professores são formados na área. Nós não temos professores que compreendam ou que saibam Libras, por exemplo. Nós não temos professores que saibam Braille. Como é que eu ensino uma criança, num momento de inclusão, a alfabetizar em Braille? Como é que o professor vai fazer isso? Se tu te formou na pedagogia, e antigamente eu fiz o magistério, né? Que hoje não considero mais magistério, infelizmente se desvinculou, porque eu tive um magistério maravilhoso, extremamente aprofundado. Como é que você, professor, vai lidar com as diferenças de cada aluno, que tem que estar incluído em sala de aula, seja ela qualquer tipo de diferença, tá, gente? Aqui eu dei exemplos da questão de deficiência visual ou auditiva, seja ela qual for, de forma direcionada. Os professores não têm formação para isso. Não me digam que tudo que é turma de escola no Brasil tem professor formado para atender esse público, porque não tem. Todo mundo não tem professor auxiliar, porque, se eu não me engano, é obrigatório ter. Quem é professor aqui confirma aqui para nós, tá? Que tem que ter um auxiliar. E o auxiliar é formado, ele tem especialização para atender determinados segmentos da sociedade da educação inclusiva? Claro que não. E como é que fica? Aí fica a minha questão, como fica? A educação inclusiva num país que não tem nem educação e muito menos uma condição de incluir. Eu acho que... Podem pensar, que não fique... Sabe o assim, que resume isso tudo? Discriminando, né, José Paulo? Que não fique pensando isso que eu ia te falar. A gente está questionando, gente. Eu poderia te dizer que eu poderia resumir essa situação que você acabou de mencionar numa exclusão dentro da inclusão. É uma exclusão da inclusão. Isso, não é? Exatamente. Lembro, na época que eu trabalhava... O professor se sente incapaz, né, José Paulo? O professor se sente incapaz. Eu lembro que eu trabalhava numa escola que se dizia inclusiva, né? Porque ela aceitava os alunos que tinham as suas limitações cognitivas. Mas em nenhum momento eu tive nenhum tipo de vamos dizer assim, treinamento para isso. Então, o que acontecia? Os professores ficavam desesperados, mesmo tendo uma auxiliar que era na época obrigatória, como lidar com essa criança que não tinha a mesma capacidade dos outros e o tempo necessário que esse professor teria de fazer a sua aula render, porque os alunos exigem isso de você, e dar atenção especial àquela criança. Então, o que acontece? Acabava que, no final das contas, você preparava uma atividadezinha assim, vamos fazer um desenhozinho aqui, entrega para ele e dá a sua aula normal. Ou seja, era uma maquiada que dava. Né? Os pais achavam que esse aluno... Pior, porque ele se sentia mais discriminado. Mais discriminado. E o pior é que a potencialidade que esse aluno, que deveria ser inclusivo, né, esse aluno que tem essas características, essas deficiências cognitivas, por exemplo, ele acaba não sendo desenvolvida a sua potencialidade porque a escola não tem estrutura para oferecer. Então, quer dizer, além dele ter determinadas limitações, ele não desenvolve as habilidades positivas que ele tem. Que pode ser inúmeras. Né? Não somente de cognição, mas outras atividades, né? De artes, de, sei lá, né? De outras habilidades. Né? Motora, né? Não tem a motora fina, mas tem motora ampla. Enfim, outro tipo de habilidade, como nós vemos nas Paralimpíadas, né? Nas Paralimpíadas que a gente vê, grandes esportistas deficientes que deram um show, né? Um espetáculo, porque eu paro para ver as Paralimpíadas, eu acho aquilo
excepcional. E o que foi isso? Gente que acreditou e gente que apostou, e professores que eles tiveram para o esporte. Parabéns duplamente. Eu acho assim isso espetacular. Fantástico. A maior medalhista da natação nós temos no Brasil, né? De Paralimpíadas. Sim. Recordista, né? Para todos aqueles que estão aqui conosco aqui ao vivo, a Simone, ela, né, faz um trabalho fantástico de terapias também. Então hoje ela quer divulgar aí um pouco o trabalho dela e eu vou deixar ela à vontade nesses minutos finais aí. Fala aí, Simone. Obrigada, Luciano. Então, uma promoção de 5 vagas para os professores que estão nessa situação, né, de desamparo, de ansiedade, que querem trabalhar com técnicas internacionais, como eu e o Josebal nós aprendemos, né? Essa questão do que está lhe afligindo. Tá? Então, o que você está passando de dificuldade, seja ansiedade, seja algum outro processo de relacionamento, o que você estiver passando de problemas e quiser buscar uma solução de uma terapia breve, tá, gente? Eu lancei esse programa, que é um atendimento de 45 minutos, que eu vou utilizar a metodologia algumas metodologias que a gente aprendeu, direcionado a professores. Então, estão PhDs em plataformas. Então, tudo pelo Zoom. Ai, que são 5 vagas só, tá, minha gente? É isso que eu queria deixar. Perfeito. Gente, olha, aproveitem. Né? Aproveitem a oportunidade. Essa profissional aí é sensacional. O trabalho dela é muito bom. Então, aqueles que estão aqui nos ouvindo, que estão passando por uma necessidade aí de ansiedade, de toda a ordem emocional, aproveitem a oportunidade para fazer uso aí dessa profissional que eu aconselho, eu sugiro que é fantástica, viu, gente? Sério mesmo. Simone, vamos encerrar. Eu quero te agradecer mais uma vez. Né? Muito obrigado por esse bate-papo gostoso que tivemos. A todos aqueles que estão aqui conosco. Simone, muito obrigado. Obrigada. Gratidão. Beijo grande. Sucesso para você aí nesse novo processo de lançamento. E, gente, tenham um ótimo final de semana. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, Beijo. gente. Obrigada.